Olá, gente. Meu nome é Breno Corrêa e este é meu vídeo de trabalho de estática dos sólidos e eu vou abordar o assunto grelhas. Eu vou falar sobre uma rápida introdução antes de fazer o exercício proposto pela professora. Eu vou falar sobre definição de grelhas, equações de equilíbrio, vou falar um pouquinho sobre estabilidade e por último vou fazer o exercício. De uma forma resumida, podemos definir grelhas como uma estrutura plana que possui carregamentos perpendiculares a esse plano. Ou seja, no exercício que eu vou resolver posteriormente, a nossa grelha vai estar definida no plano XY e os carregamentos, as forças aplicadas sobre elas vão estar perpendiculares a esse plano, ou seja, paralelos ao eixo Z. Ah, As equações válidas para as grelhas são que o somatório das forças, que nesse caso todas as forças vão estar no eixo Z, é igual a zero, que o somatório de momento no eixo X é igual a zero e o somatório de momentos no eixo Y é igual a zero. Observando o funcionamento de uma grelha, podemos afirmar que suas barras, em uma seção genérica qualquer, podem estar sujeitas a três esforços simples. Um é o esforço cortante, que nesse caso são os carregamentos encontrados no eixo Z. O outro é o momento fletor, que nesse caso é o momento encontrado sobre o eixo Y. E o momento torsor, que é uma novidade para gente, pois a gente só trabalhava com esforço cortante e momento fletor. O momento torsor seria o momento gerado no eixo X. Como a gente pode ver nessa imagem agora, aqui tem a nossa cortante, aqui o nosso momento fletor e aqui o nosso momento torsor. E, e este aqui é o padrão que vamos adotar para fazer o exercício. Grelhas isostáticas. Uma grelha será isostática quando tivermos apenas três incógnitas para serem determinadas, pois dispomos apenas de três equações de equilíbrio para a determinação. Ou seja, ela vai ser isostática quando existir três incógnitas, pois só temos essas três equações aqui para resolver. Então, três incógnitas, três equações. Nesse exemplo aqui, nós temos uma grelha engastada e livre, cujas reações de engaste são... As nossas incógnitas, no caso, são o MD, que seria o nosso momento no eixo Y, o nosso MTD, que seria o momento no eixo X, e o nosso VD, que seria a nossa força, nossa reação interna a partir do eixo Z. Já neste caso, temos uma grelha triapoiada, cujas incógnitas que temos são somente as forças internas, as reações internas no eixo Z, que seriam VA, VB e VD. E esse aqui é o exercício proposto que vamos realizar a seguir. Vamos iniciar a resolução do exercício. Primeiro, vamos achar as reações no engaste que eu chamei de D. As reações internas que temos VDZ, que é a reação da força, a reação interna da força no eixo X, a MDZ, que é a reação do momento em relação ao eixo X, e MDY, que é o momento em relação ao eixo Y. Para achar o valor de MDX, traçamos uma reta paralela ao eixo X que passa pelos pontos D e o ponto C.
com essa reta a gente elimina o valor de MDX, a gente elimina todos os outros valores e só leva em conta o MDX, o MDX, que é o momento em relação a X. A gente exclui essa força aqui, pois ela não gera momento, só calcula essas duas outras. O somatório de momentos em X é igual a MDX mais 5 vezes essa distância aqui toda, que é 2,83, vezes a distância que é o braço de alavanca, que é a metade dessa distância inteira, que é 2,83 sobre 2, mais essa força distribuída aqui toda, que é igual a força equivalente, que é igual a 5 vezes 3, que o seu braço de alavanca está a 2,83 metros de distância. Ou seja, MDX é igual a menos 62,47225 kN. Achamos esse MDX, agora vamos achar os valores das seções. Tem a seção temos a seção S1 aqui, a seção S2 aqui e a seção S3 aqui. Vamos iniciar pela seção S1. Vamos primeiro no ponto B. No ponto B, imaginamos que existe na reta AB, a gente vai pegar no ponto B e vamos aplicar um engaste imaginário, pois nesse ponto B temos a força que age nesse pedaço aqui, nesse segmento de reta, ele é distribuído na outra reta ABC. Então a gente vai colocar o engaste e vamos fazer o cálculo assim. Vamos achar esses valores de reação que vão ser encontrados, que a gente vai ter que usar para transferir para essa viga aqui. Primeiro, a gente vai achar o momento em Y, usando essa convenção aqui. O momento em Y é igual a 5, que é o valor da carga distribuída, vezes 3, que é o tamanho da distância, vezes 3 sobre 2, que é a distância onde essa força é aplicada. E nosso MBY é igual a menos 22,5. Fazendo o somatório das forças no eixo Z, nós temos que VB, eu vou chamar essa força de VB, menos 5, que é a carga distribuída, vezes 3, que é a distância que ela é distribuída, é igual a nosso VB é igual a 15 kN. E o nosso MX, percebe que no eixo X, nesse eixo X aqui, não temos nenhuma força. Logo, nosso MBX é igual a zero. Agora vamos achar o nosso momento fletor, o nosso momento torsor e nosso esforço cortante na nossa seção S1. Olhando esse desenho aqui, vamos achar nosso esforço cortante. Somatório de força em Z é igual a zero. Então temos que nosso esforço cortante menos 5 vezes x, que é a distância que a carga distribuída está aplicada, isso é igual a zero. Logo, o nosso esforço cortante é igual a 5 vezes x. Esse é o nosso esforço cortante. O nosso somatório de momentos em x é igual a zero. E como a gente viu aqui em cima, o nosso momento torsor é igual a zero também. Aqui, nosso momento em y é igual a zero. O somatório de momento em y é igual a zero. Logo, nosso
nosso momento fletor, mais 5 vezes x, que é a distância, o tamanho da carga distribuída, vezes x, que é sobre 2, que é a distância do braço, aonde essa carga distribuída está desse ponto aqui. Logo, nosso momento fletor é igual a menos 2,5 x ao quadrado. Vamos pegar esses três valores aqui, vamos guardar, para lá na frente vamos montar uma tabela da seção 1, 2 e 3 e depois, para facilitar na hora de formos fazer os gráficos, os diagramas de momento e força. Agora a gente vai pegar essa reta aqui, BC. Aí vamos achar, fazendo a mesma coisa, como esse ponto C, ele tanto faz parte da reta BC quanto ele faz da reta CD, exatamente nesse ponto a gente coloca um engaste imaginário e achamos os esforços internos que serão utilizados, que são distribuídos para a parte de cima, para a reta DC. Nosso somatório de força em Z é igual a zero. Ou seja, a força, nosso FCZ, que é a força no eixo Z, é igual a 5 vezes 2,83 menos 15. Não, faltou explicar aqui como a gente vai fazer, como a gente faz a distribuição das cargas. A gente tem que transferir esse valor que a gente achou aqui, né, na seção, né, o valor que a gente achou, né, na seção BC, na seção BA para BC. Aqui é a nossa força vertical no eixo Z. Quando a gente passar para outra barra, ela vai estar no sinal contrário. Então, se aqui está para cima ser positivo, aqui vai ser negativo. Já esse momento aqui no eixo Y, ele é quando a gente passar para a barra BC, ele vai deixar de ser momento fletor e vai se tornar um momento torsor. Ou seja, esse valor aqui de momento fletor em B em BA vai ser o nosso momento torsor em BC. E como o nosso momento torsor, e vai acontecer o contrário no momento torsor, como o nosso momento torsor é zero, a gente vai transferir para cá, ele vai ser o nosso momento fletor aqui, vai ser a força, o momento em Y, e como ele é zero, aqui vai ser zero. Voltando para cá. Como a gente tem aqui era positivo, passou para cá negativo, e esse valor aqui é de 15, então nós temos 5 vezes 2,83 menos 15, que é esse 15 aqui, é igual a zero. A nossa força no eixo Z, aqui nesse ponto Z, é igual a 29,15. Nosso momento em Y é igual ao momento MCY, que é o momento do ponto C em relação ao eixo Y, mais a carga distribuída, vezes a distância que ela está aplicada, que é 2,83, vezes o braço desse momento, que é 8,83 sobre 2. Mais essa força de 15 aqui, vezes a distância, vezes o braço de alavanca, que é igual a 2,83. Ele é mais segundo a nossa convenção. Ela faz um momento, essa força aplicada, ela faz o momento assim, todas elas, logo ela é positivo. O nosso MCY é igual a menos 62,47225 kN. O nosso momento em relação ao eixo X, ele é igual a o MCX menos esse momento aqui, que é de 22,5. Logo, nosso MCX é igual a 22,5. Agora vamos achar o nosso momento torsor, a função do nosso momento fletor
e a função do nosso esforço cortante. O valor do nosso momento torsor na seção 2 é igual ao valor é igual a 22,5, já que não tem nenhuma variação, então esse valor se repete. Já o somatório de força em x é igual a zero. Logo, a nossa cortante menos 15 menos 5 vezes menos 5, que é a nossa carga distribuída, vezes a distância x da seção 2 é igual a nossa cortante fica igual a 15 mais 5x. O somatório de momento no eixo y é igual a zero. Então, nosso momento vetor mais 5 sobre 2 vezes x, que é a distância total, vezes x sobre 2, que é a distância do braço de alavanca, menos 15 vezes a distância total, que é x. Logo, nosso momento vetor é igual a menos 2,5x ao quadrado menos 15x. Agora vamos fazer a nossa última seção. Vamos começar a achar agora a barra DC. Primeiro a gente vai transmitir a força da barra BC, descer do ponto C para esse ponto aqui, C, que está na barra DC. A nossa força no eixo Z, ele é positivo. Passa transferindo para outra barra, ele vai ser negativo. Nosso momento torsor, que é positivo, que é de 22,5, ele vai passar para a barra de cima, para um lado ao contrário, e ele vai, de momento torsor, ele vai se transformar em um momento fletor. O momento fletor não. O nosso momento no eixo X, passando para cá, ele vai ser um momento no eixo Y. E pela convenção, momento assim, ele gira para o lado horário. Então nós temos um momento girando no sentido horário de 22,5. Nosso momento no eixo Y da barra CB vai passar para a barra de cima, para a barra CD, sendo o momento torsor positivo. Ou seja, nosso momento, que era de 62,47225, passa a ser um momento no eixo Y, no eixo X da barra de cima, que é com o mesmo valor. E a nossa força no eixo no plano Z, no eixo Z, ele vai passar para a barra de cima, só vai continuar sendo uma força no eixo Z, porém com o sinal trocado. E vamos agora aqui não precisa nem imaginar o engaste, porque realmente aqui no ponto D já é um engaste. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto D. E vamos lá. Somatório de momento em x é igual a zero. O nosso MDX, que é o momento no ponto D em relação a x, é igual a menos 62,47225. O nosso somatório de momento em y é igual a zero, ou seja, MDY mais, pois esse 5, essa carga distribuída, ela faz um esforço no sentido horário, mais 5, a carga distribuída, vezes 7, que é onde a distância total onde ela é distribuída, vezes 7 dividido por 2, que como é a carga distribuída retangular, ela vai estar aplicada na metade da distância. Mais 29,15, que é essa força aqui, que é a força que veio transferida da barra CB. Como ela está para baixo, ela vai fazer um movimento no sentido horário, mais 29,15 vezes 7, que é a distância total.
Mas o momento que já é um momento simples, que é o momento que veio transferido, que é da barra CD, que é da barra BC, que era o momento torsor, veio para cá sendo o momento fletor, que é de 22,5. O nosso MDY é igual a menos 349,5, que é exatamente o mesmo valor que a gente achou fazendo aquela regra de achar o momento aqui, traçando uma linha paralela e tudo, traçando uma linha paralela aqui ao eixo Y e tudo mais. Então, o nosso resultado deu ok, graças a Deus. Agora vamos calcular os valores do momento torsor, momento fletor e da cortante na seção S3. O somatório de momento no eixo X é igual a zero. Logo, 62,47225 mais o nosso momento torsor é igual a zero. Ou seja, o nosso momento torsor é igual a menos 62,47225. Agora vamos lá. O somatório de momento em Y é igual a zero. Logo, o nosso momento fletor, ele é positivo, a gente vai convencionar ele como positivo, girando no sentido horário, é igual a mais a carga distribuída, que é igual a 5 vezes a distância total, que é x, vezes x sobre 2, já que é uma carga distribuída uma forma retangular, a distância que ela é aplicada é igual a metade da distância total. Então é x sobre 2, mais 29,15, que é esse valor aqui aplicado à distância x, mais um momento que ele gira no sentido horário, logo ele é positivo, que é esse momento que é valor de 22,5. Logo, o nosso momento fletor, ele é igual a menos 2,5x ao quadrado menos 29,5. Ou seja, quando o nosso momento for igual a zero, quando a distância for igual a zero, a gente vai ter um momento inicial apenas, que é 22,5, e quando a nossa distância for 7, a gente vai ter um momento máximo, que é de 349,05. E para achar nossa cortante, a gente faz somatória de força no eixo Z, é igual a zero. Aí coloca nossa cortante, a gente vai convencionar que ela é positiva. Ela é igual a carga distribuída vezes o quanto ela é distribuída, que é 5 vezes x, menos essa força que está negativa, que é de 29,15. Ou seja, a nossa cortante é igual a 5x mais 29,15. Pegando todos os dados das seções e montando um gráfico, montando uma tabela, nós ficamos aqui com... Na seção 1, a gente tem um valor da cortante é igual a 5x, o momento torsor é igual a zero, e o momento fletor é igual a menos 2,5x ao quadrado. Na seção 2, que vai de 0 a 2,83, nossa cortante é 15 mais 5x, nosso momento torsor é igual a 22,5, e o nosso momento fletor é igual a menos 2,5x ao quadrado menos 15x. Na seção S3, na nossa terceira seção, a gente achou que o valor da nossa cortante é igual a 5x mais 29,15. O valor do nosso momento fletor, do nosso momento torsor, é de 62,47, arredondando. E o valor do nosso momento fletor na seção 3 é menos 22,5 menos 2,5x ao quadrado menos 29,15x. Montando o diagrama do nosso diagrama de esforço cortante, na seção 1 a gente tem que
Quando vindo da direita para a esquerda, a gente tem que quando a gente tem a nossa função. A cortante é 5 vezes x. Quando a distância é zero, 5 vezes zero é zero. E quando a distância máxima é 5 vezes a distância, o valor, vezes 3, que é 15. E a gente liga esses dois pontos por uma reta inclinada, já que é uma carga distribuída uma função de primeiro grau. Agora para a reta BC, nós temos que o valor inicial o valor inicial aqui é de quando estamos no ponto aqui 0 da reta BC, a nossa função vale menos 15. Então aqui é negativo, está abaixo da função. E tem uma carga distribuída que vem se distribuindo até o final. Quando a gente encontra o valor máximo, que é daqui a nossa força, que a gente chega no valor máximo, que é de 29,15. Aí aqui tem uma variação brusca que vai a zero. Já na reta, eu coloquei A, B, C, D. Na reta CD nós temos que o valor inicial da nossa função no ponto C, que é o nosso zero, pois a reta CD vai de 0 a 7 metros. Quando estamos zero, o valor inicial é de 29,15 negativo, então nosso gráfico vai para baixo. A gente tem uma carga distribuída e não tem nenhuma variação, não tem nenhuma força sem ser a carga distribuída, então é uma reta inclinada que chega até o valor máximo, que é o nosso valor de 64,15, que é o nosso valor, o nosso VD, que é positivo. Então a gente chega até aqui e sobe. Então vai a zero. Esse é o nosso diagrama. Aqui já é o nosso diagrama do momento torsor. Na seção 1, nosso momento torsor é igual a zero. Ok. Já na seção 1, a seção 1 é de A até B. A seção 2 é de B a C. A seção de 3 é de C a D. A, B, C, D. Aqui, momento torsor. De A a B não temos momento torsor, zero. De B a C, nós temos um momento torsor, e esse momento torsor ele começa com valor positivo de 20, ele começa com valor positivo, valor negativo, ele começa com valor positivo de 22,5. E como não tem nenhuma variação, ele fica lado positivo e quadrado no normal. E já aqui é a mesma coisa. Já na seção 3, temos a mesma coisa. O nosso momento torsor, ele é negativo, porque em VD nós temos um momento torsor negativo, que é de menos 62,7. Então a gente vai para menos 62,47, segue normal, e quando a gente chega aqui no final da reta, no ponto C, a gente tem uma variação positiva de 62,47. Então nossa reta vai ao ponto zero. Tá ok. E esse aqui é o gráfico do nosso momento fletor, que acompanhando a função, acompanhando o gráfico, nós vemos que o nosso momento fletor no S1 é menos 2,5 vezes x ao quadrado. Quando x for zero, que é no ponto A, nosso momento fletor é zero. Quando o ponto máximo aqui é quando x é igual a 3, que é igual a 22,5 negativo. E o momento fletor negativo é para cima do gráfico. Aqui é a mesma coisa. No ponto B, na seção 2, nosso zero é o ponto B. E a nossa função é 2,5 x ao quadrado menos 15x. Quando x for zero, a função começa no zero, ok. E o nosso valor máximo é de 62,47, que é quando x é igual a 2,83.
Se eu fizer na calculadora, 2,5 vezes 2,83 ao quadrado mais 15 vezes 2,83. Isso é igual a 62,47 vezes, como é o valor negativo, menos 1, menos 62,47. Arredondando, 62,47. Então, aqui, a gente liga esses dois pontos aqui a uma parábola. Lembrando que isso aqui não é uma reta, nem aqui é uma reta também, é outra parábola. Cavidade para baixo. E aqui é a mesma coisa. Na seção 3, que é o ponto C, D, quando x é zero, esse valor zero, a gente fica só com menos 22,5. Então, nossa função aqui não começa do zero, ela começa com 22,5 negativo, ou seja, acima do gráfico. E como é uma carga distribuída, é uma função de segundo grau, uma parábola, ela vem crescendo até o seu valor máximo, que é a de 2,5 vezes 7 ao quadrado mais 29,15 vezes 7 mais 22,5, que é 349,5. E é negativo, porque eu somei aqui tudo, eu fiz uma soma, é uma soma de valores negativos, é negativo. Ou seja, então ainda continua acima do gráfico. E aí eu ligo esses dois pontos por uma parábola. E assim eu encerro a parte de grelhos.